Clarissa? Priscila, muito bom dia. Obrigada por mais essa entrevista aqui para o Live CNN. É sempre um prazer ter você aqui. Eu gostaria do seu olhar a respeito de parcerias com a iniciativa privada. A gente tem tido algumas iniciativas, inclusive aqui em São Paulo, isso contribuiu para zerar a fila de creches, né? Pelo menos essa é a premissa que é passada para a gente pela administração municipal. Mas isso também vem, às vezes, com problemas. Com denúncias, com problemas de desvios. A gente enxerga que esse tipo de mecanismo supre uma demanda muitas vezes urgente e imediata. Mas como evitar que isso acabe sendo uma porta para que esse tipo de assistência vire berço de corrupção? Uhum. Perfeito. Olha, sabe aquelas boas ideias que acabam se perdendo nos detalhes? É exatamente esse o caso das creches conveniadas, né? Ter creches conveniadas com organizações sociais que fazem a gestão das creches é muito importante. São Paulo seguiu esse caminho e não é à toa que São Paulo tem taxas muito altas de atendimento em creches, porque conta com a parceria com organizações que são focadas em fazer esse atendimento. Agora, onde que a gente perde o jogo? Nesses detalhes. Então, no final das contas, a mesma coisa poderia acontecer se fossem creches também públicas, em que com o caso de creches conveniadas, o cuidado tem que ser redobrado, porque aqui a gente está falando de entidades que estão fora da gestão pública, então estão fora do regime, inclusive jurídico, da gestão pública, profissionais que também estão fora do regime jurídico da gestão pública. Então, obviamente que o olhar tem que ser com ainda mais intencionalidade para garantir que essas creches conveniadas, que é algo que a gente defende, não dá para abrir mão em relação a isso, muito menos, assim, muito longe disso. Inclusive, é uma estratégia de expansão de vaga em creche para outros municípios, assim, olhar essa possibilidade de creches conveniadas. Agora, como fazer com que essas creches tenham qualidade? Que eu acho que essa é a grande obsessão de qualquer gestor público, principalmente da educação, porque exige muito trabalho, trabalho, né, de atenção a detalhes. Por exemplo, fazer avaliação da qualidade da creche ou da pré-escola é muito importante. Então, ter parâmetros claros de avaliação, fazer essa avaliação e fazer esse acompanhamento junto às conveniadas, se essas conveniadas e também as públicas, né? Porque eu acho que aqui elas deveriam estar sob o mesmo guarda-chuva avaliativo, estão ou não estão conseguindo atingir indicadores de qualidade. Então, isso é muito importante. É um tema controverso, né, especialmente na educação infantil, fazer avaliação da educação infantil para além do prédio, para além da infraestrutura, né, fazer avaliação infantil em relação ao desenvolvimento da criança. É sempre um tema mais controverso, mas que eu acho que é importante a gente enfrentar, porque no final das contas o que a gente precisa é que essa criança esteja bem cuidada, com indicadores de desenvolvimento cognitivo, social, emocional, psicológico garantidos. Então, é muito importante fazer esse tipo de acompanhamento. E muita formação dos profissionais dessas creches conveniadas, junto com os profissionais também das creches públicas. Então, estar sob o mesmo guarda-chuva de política pública para a educação infantil. O que não pode ter é essa diferença de tratamento de, olha, então por que a conveniada vai ter um tratamento diferente da pública? Tem que estar dentro de uma mesma política para a educação infantil. Mas eu reforço aqui, com avaliação também das crianças. É muito importante a gente avaliar se as crianças estão atingindo os seus marcadores de desenvolvimento. A creche é fundamental para o desenvolvimento cognitivo dessa criança ao longo de toda a sua vida, de toda a sua trajetória. Então, a gente precisa garantir muito que, especialmente as crianças mais pobres, que têm menos oportunidades para aprender em outros espaços, elas tenham na creche um espaço muito rico de desenvolvimento.